Vamos então para a exposição da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Números, no capítulo 22. Evert e eu não estivemos aqui na semana passada, nós tivemos um tempinho de descanso, tiramos alguns dias, e como eu falei de manhã, confesso, nós sentimos falta de vocês. No domingo passado, não estar na igreja foi bem diferente, bem esquisito. Estava muito bom o tempo que nós pudemos ter, mas não estar aqui com vocês fez falta. Vocês fazem falta para a gente. Deus abençoe cada um. Vamos lá então, texto de Números no capítulo 22, e nós leremos do versículo 22 até o 35. E diz assim: sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te teria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me, e por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor: pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que eu estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é perfeita. Nós carecemos da revelação do teu Espírito Santo nos nossos corações através desta palavra, para que sejamos transformados. E te pedimos isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento e talvez uma das narrativas mais emblemáticas de toda a Bíblia. Em algum momento, a maior parte dos cristãos já leu esse texto aqui, e em algum momento nós costumamos brincar e fazer piadas com a jumenta de Balaão, com a mula de Balaão. Inclusive, quando o crente resolve fazer uso de algum xingamento, como não pode aqueles outros, às vezes fala: mas é uma mula de Balaão, e assim por diante, e a gente faz esse tipo de brincadeira. Mas olha só o que é que está acontecendo aqui. O povo de Deus está peregrinando no deserto, e eles estavam em Cádiz. Lá em Cádiz, o povo pecou contra Deus, com murmuração, com reclamação, e de tal maneira Moisés e Arão ficaram irados, que Moisés feriu a rocha. E quando Moisés feriu a rocha, Deus o repreendeu.
Passado isso, lá em Cádiz, eles seguiram o seu caminho e eles foram dar no Monte Or. E lá no Monte Or, Arão foi recolhido pelo Senhor e o seu filho Eleazar passou a servir como sacerdote no seu lugar. Toda a comunidade pranteou Arão durante 30 dias e então eles seguiram o seu caminho. Eles passaram pela terra de Edom. E quando eles estavam passando por Edom, ali, eles mandaram um aviso, um comunicado para o rei de Edom, pedindo que pudessem passar por ali. E falaram assim, olha, a gente não vai mexer em nada, nós não vamos tocar em coisa alguma, só nos permita passar por aqui. E o rei de Edom não permitiu que passasse. Então eles levaram um bom tempo para desviar todo aquele caminho que eles estavam fazendo. Aí então, o rei de Arade atacou os israelitas. Depois disso, atacou os israelitas e levou alguns prisioneiros. Os israelitas clamaram, pediram ao Senhor que eles pudessem atacar aquele povo, vencer aquele povo, e as cidades então do rei de Arade, da região de Arade, ficariam como despojo para o Senhor. E o Senhor consentiu e então eles atacaram. E eles então conquistaram todas aquelas cidades, além de trazer os prisioneiros, além dos tesouros e tudo mais, eles também trouxeram para Deus, ofereceram ao Senhor todas aquelas cidades da região de Arade. E daí o povo viajou até Moabe. Quando o povo estava lá, Moisés enviou para o rei dos amorreus um pedido de que pudesse passar pela terra de Moabe, da mesma maneira lá em relação a Edom. Mas o rei dos amorreus também não permitiu que isso acontecesse. E daí então eles atacaram o povo de Israel. Atacaram e Israel prevaleceu. E daí depois, na sequência, Og, que era o rei de Bassã, também atacou o povo de Israel. E também foi superado. Israel também prevaleceu. Então nós temos o rei de Arade, o rei dos amorreus, o rei de Bassã. Todos foram conquistados, todos foram mortos, e todas aquelas cidades ali foram sendo conquistadas pelo povo de Deus. E as notícias correm. E na sequência estava ali a terra dos Moabitas. E o rei de Moabe, Balaque, entrou em pânico. Se nós lemos no versículo 3 desse capítulo 22 aqui, a gente vai ver, a Bíblia fala que Balaque entrou em pânico. E ele, como sendo uma pessoa articulada, entendida, ele percebeu que se ele tentasse guerrear com os israelitas, ele iria perder. Era um grupo muito mais numeroso, muito mais poderoso. Ele chega a verbalizar isso no versículo 6. Ele fala, nós vamos perder, eu preciso buscar uma outra estratégia do que a guerra franca, do que a guerra aberta. E daí então ele tem a ideia de mandar seus emissários, alguns príncipes, até Balaão, que era profeta, e que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel, para que ele pudesse ter alguma vantagem na guerra, para que eles pudessem superar os israelitas ali na guerra. Naquela época existia essa crendice popular, ou essa crença popular, ou este hábito de encantamentos, de augúrios, de maldições, de profecias e assim por diante. E era isso que o rei estava fazendo. Ele literalmente queria contratar o profeta Balaão para amaldiçoar a Israel. Quando a gente lê o versículo 6, a gente vê que Balaque percebe que o povo era mais numeroso, era mais poderoso porque Deus estava com ele. O povo era de fato mais numeroso. E uma outra percepção de Balaque: a batalha é espiritual. A batalha é espiritual. Então ele precisava trazer aquele Deus poderoso para o seu lado, nem que fosse comprando a bênção, nem que fosse pagando por aquilo. Aí então ele envia os seus príncipes até Balaão, e os príncipes vão até lá, e quando eles chegam lá, eles falam para Balaão o desejo de Balaque. Olha, o nosso rei Balaque, rei dos amorreus, deseja que você vá até onde ele está e que você amaldiçoe os israelitas. E daí então, quando nós lemos o texto, a gente vai ver que Balaão fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vocês ficam
aqui na minha casa nesta noite, vocês pernoitam aqui nesta noite, e eu vou consultar a Deus para ver o que é que Deus diz. Agora olha que interessante os versículos 8 e 9, do capítulo 22, que vocês estão abertos aí. Instrui-os Balaão, ficai aqui esta noite e eu vos trarei resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele, príncipes estrangeiros. Eis que veio Deus a Balaão e lhes indagou: quem são esses homens que estão contigo? Quem são esses estrangeiros que estão na sua casa, Balaão? Você sabe que esse povo é um povo pagão. Como se dissesse assim: que tipo de pensamento é esse que você está abrigando debaixo do seu teto? Porque é assim com a gente. A gente começa a flertar com ideias. E a gente começa a abrigar na nossa cabeça pensamentos e possibilidades inadequadas ou pecaminosas debaixo deste teto. Nós começamos a flertar com a tentação na nossa mente. Começamos a flertar com a tentação na nossa mente. Balaão falou a Deus o que é que estava acontecendo, e a resposta de Deus para Balaão foi: você não vai, porque eu não vou amaldiçoar esse povo. E daí de manhã, Balaão explicou para aqueles emissários, para aqueles príncipes, que Deus tinha proibido ele que fosse juntamente. E então eles partiram. E a gente pensa: bom, agora encerrou a história, né? Acabou-se, já foi dado o não, ele vai voltar, os príncipes vão voltar embora e Balaão vai continuar tocando a sua vida. Mas irmãos, se tem uma coisa na qual Satanás é bom, é em tentar. Se tem uma coisa que Satanás faz bem, e ele é generoso, é no que diz respeito à tentação. A gente acha nesse momento que a história vai acontecer assim, acabou, vai ficar por isso, mas não. Balaque chama uma comitiva ainda mais esplendorosa, com mais príncipes, com príncipes inclusive de maior importância, com uma recompensa ainda mais vultosa, uma promessa de reconhecimento e de honrarias para Balaão, e manda esses emissários novamente falarem com Balaão. E vai essa comitiva lá para conversar novamente com Balaão. Mais fama, mais reconhecimento, mais dinheiro. Você pode ficar com tudo, Balaão. A única coisa é que você tem que desobedecer a Deus. Porque o que eu quero é a sua alma. Em que áreas você tem sido tentado? Dinheiro? Pornografia? Popularidade, vaidade, reputação, vingança, fofoca, mentira, maledicência, vícios. Satanás é um bom tentador. E ele sempre vai tentar o cristão e não somente os cristãos. No caso de Balaão, era a questão do dinheiro. E olha só que interessante, no versículo 18, Balaão resiste. Olha o versículo 18 que diz, mesmo capítulo 22. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Resistiu. Olha o versículo 19. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Aí ele abriga os estrangeiros debaixo do teto de novo. Aí ele começa a procurar uma maneira de satisfazer a sua vontade, porque afinal de contas ele quer o dinheiro, mas ao mesmo tempo ele quer obedecer a Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus e a vontade dele também. Não dá para a gente viver com um pé em cada mundo. E é isso que Balaão está aqui tentando fazer. Irmãos, a gente não abriga a tentação debaixo do nosso telhado. A gente não pode abrigar a tentação debaixo do nosso telhado. Receber um pedido de amizade, citei isso de manhã. Receber um pedido de amizade nas redes sociais. Aqueles pedidos que não convêm. Sabe, ex-rolo, ex-namorado, ex-qualquer coisa. Ou qualquer tipo de coisa que não seja adequado.
não aceita, mas também não exclui. Fica ali, lidando com aquilo. E de repente vem aqueles pensamentozinhos inadequados que parece que vem, sabe Deus de onde? Fica lidando com esse tipo de pensamento da época que se relacionava lá com aquela pessoa. Aí justamente naquela semana tem uma discussão com o cônjuge. Não é coincidência essas coisas. Naquela semana acontece de ter uma discussão. Ficou meio estremecido. Daí aqueles pensamentos parece que vem assim, ó, em cascata. E a gente fica aqui, se fazendo de desentendido, de miolo mole, como se não tivesse entendido a situação, mas a verdade é que você entendeu. Só que está ali, procurando um atalho, procurando uma forma de continuar mantendo o status de crente, mas ao mesmo tempo, recebendo a massagenzinha no ego, porque aquilo lhe dá prazer. Irmãos, isso enfraquece a fé. Isso promove dúvida no coração, porque a palavra dúvida significa isso, pensamento dividido. Isso promove dúvida no nosso coração. Exclui logo isso, não fica brincando com esse tipo de coisa. Se você ler o texto bíblico, você vai ver que Davi acertou a pedrada na cabeça daquele gigante, mas não foi com a pedrada que ele matou. Ele derrubou o gigante com aquela pedrada, depois ele foi lá, catou a espada e cortou a cabeça. Então não adianta só você dar a pedrada, exclui. Vocês estão me entendendo? Eu estou dando um exemplo, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. A gente não fica brincando com tentação, não. Então exclui. Você não pode. A gente não consegue impedir que um passarinho passe pela nossa cabeça, mas você consegue impedir que ele faça ninho. Não é verdade? Não fica dando uma de desentendido. Ah, se eu fizer sociedade com esse cara, ele é íntegro, ele é honesto, ele é gente boa, mas ele é ímpio. Mas ele vai injetar dinheiro na minha empresa, eu vou poder ampliar o trabalho, eu vou poder faturar mais. Mas a Bíblia fala para que nós não entremos em sociedade de julgo desigual. A pastora, aquela menina é linda, ela é trabalhadora, ela é estudiosa, ela é meiga. Olha aqueles olhos dela, pastora. Então, e Jesus? Ela não tem Jesus. Ela não conhece o Senhor. Ah, então já sei. Eu vou começar a namorar e daí eu levo para a igreja. Não é pouco que a gente vê isso. Isso é laço. Exclui de uma vez isso. A gente não fica lidando com esse tipo de tentação na nossa cabeça. A carne é fraca, sim. E quem é forte reconhece que a carne é fraca. A gente não lida com esse tipo de coisa. A gente exclui esse tipo de tentação da nossa vida. De noite. Então olha só o que está acontecendo aqui. Olha o que Balaão está fazendo. Ele já sabia qual era a vontade de Deus. Ele já sabia o que Deus tinha falado. Só que ele fala assim: eu vou consultar a Deus essa noite para ver se Ele tem mais alguma coisa para acrescentar. Um adendo que Ele possa fazer. Vou ficar procurando um atalho para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que fazer caminhos retos para o Senhor, mas a gente prefere os sinuosos, porque na curva a gente dá um jeito de se esconder. Balaão está tentando fazer isso. Ele está tentando satisfazer a sua vontade e ao mesmo tempo não desobedecer a Deus. Só Balaão passou por esse tipo de crise. Só Balaão passou por esse tipo de conflito. O conflito entre o conhecimento, porque ele conhecia Israel. O conflito entre o conhecimento e a sua própria vontade. O conflito entre o desejo e a consciência. Se a gente pega os versículos 12 e 13, do mesmo texto, então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia, levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno se recusa a deixar-me ir convosco. Foi só isso que Deus falou para Balaão? Não.
Ele falou duas coisas para Balaão: você está proibido de ir. Segundo, não vou amaldiçoar esse povo porque é um povo abençoado. O que ele falou para os emissários? Deus me proibiu de ir com vocês. E ele não falou que ele não poderia amaldiçoar aquele povo. Contou só metade daquilo que Deus tinha falado. E depois aqui nesse outro, quando a gente desce aqui de novo nos versículos 18 e 19, a gente vê novamente Balaão tentando transigir com a vontade, com a verdade, com a revelação, com aquilo que Deus tinha falado para ele. A gente não fica transigindo com o princípio. E é exatamente o que ele está fazendo aqui. Balaão é um profeta de Deus. Ele conhece o Senhor. Mas ele está lutando a crise que todos nós muitas vezes passamos entre a obediência e a voluntariedade. Obedecer a Deus ou fazer a nossa vontade. E olha de que maneira sofisticada que ele está fazendo. Uma guerra na sua mente, uma guerra no seu coração, a milícia da carne contra o espírito. Então, quando tudo acontece com Balaão, nesse texto que nós acabamos de ler a respeito da jumenta, existe toda uma situação que foi estruturada antes, toda uma situação que foi construída antes. Quando a gente chega aqui no versículo 22, a Bíblia fala que quando Balaão partiu com aqueles homens, a ira de Deus se acendeu. É uma coisa muito interessante, porque se nós lermos um pouquinho antes ali, nós vamos ver que Deus falou para Balaão: tá bom, Balaão, você pode ir com eles, mas você só vai falar aquilo que eu permiti que você fale. Só que quando chega no versículo 22, a hora que Balaão vai, a Bíblia fala que Deus se sente irado, que acendeu a ira de Deus em relação a essa situação aqui. Por quê? Porque Deus percebeu a mudança no coração de Balaão. Que Balaão estava saindo não para fazer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Para fazer a sua própria vontade. Ele é um profeta de Deus, mas por causa da sua cobiça, ele está manipulando a palavra de Deus a fim de levar vantagem e obter lucro. Esse tipo de situação a gente viu naquele tempo lá e acontece assim até hoje. A manipulação da palavra de Deus para a obtenção de vantagem, para a obtenção de lucro. Por quê? Porque o ser humano é caído, desde o Éden. O homem é pecador desde o Éden. Então, ainda que nós não sejamos profetas instituídos como Balaão, quantas vezes nós também nos fazemos de desentendido, sendo que a gente entendeu tudo, diante de Deus, para ficar acolhendo pecado e satisfazendo desejo e vontade, abrigando na nossa mente o mal, só porque nos dá prazer. Só porque nos dá prazer. Por que Balaão é chamado de falso profeta? Ele tem acesso à presença de Deus? Balaão é um homem que tem acesso à presença de Deus. Deus fala com ele, e ele escuta aquilo que Deus fala. Tudo que Balaão profetizou, aconteceu. Tudo que Balaão predisse, se realizou. Então, por que Balaão é tido como um falso profeta, inclusive no Novo Testamento? Por causa do seu coração. Nós podemos ser usados por Deus para muitos propósitos, mas o que determina se o cristianismo que nós professamos é verdadeiro e é fiel, é a integridade do coração e a maneira como essa integridade vai se manifestar nas nossas ações. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para. Estamos na expectativa de virmos a ser. Então, nesse contexto é que nós temos essa história, uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia no Antigo Testamento, sobre a obstinação do homem em fazer a sua vontade, lutando com Deus, que deseja que ele não peque e com isso venha a morrer. Deus vai colocando obstáculo para Balaão não pecar. Para Balaão não pecar. Quando Balaão sai de viagem, a ira de Deus se acende, ele manda o anjo do Senhor com letra maiúscula, por causa de Jesus Cristo. Ele manda o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada. E a hora que a jumenta vê o anjo do Senhor com a espada, ela se desvia para o lado do campo. E Balaão, para que aquela jumenta voltasse para o seu lugar, começa a espancar a jumenta até que ela volta e retoma o seu caminho.
Aí então o anjo se coloca no caminho, numa parte em que havia 2 muros. A jumenta se espreme o máximo possível para o lado do muro, para não passar perto do anjo, porque ela está vendo. E com isso prende a perna de Balaão. Balaão se ira e espanca novamente a jumenta. E daí então o anjo muda de lugar e vai para um lugar bem estreito, onde a jumenta não tinha por onde passar. Como a jumenta não tinha por onde passar, está seguindo o seu caminho, mas não tem para onde ir, ela se prostra, ela se abaixa. E com isso Balaão começa a espancar furiosamente aquela jumenta. Até que Deus faz a jumenta falar. E esse diálogo é incrível. Até que Deus faz a jumenta falar. A jumenta pergunta para Balaão o que ela teria feito para que o profeta a tratasse daquela maneira. O interessante é que Balaão responde, ele nem percebe que ele está falando com uma jumenta. Ele está tão cego, tão obstinado, que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele simplesmente responde, ele nem se espanta da jumenta estar falando. A jumenta pergunta, o que eu fiz para você me tratar desse jeito? E o profeta responde, ele fala assim, você está zombando de mim. A palavra que é zombar, em algumas versões, ou no original em hebraico, vai estar escrito abusar, tratar com infantilidade. E a jumenta pergunta, por acaso, todos os dias da minha vida que eu tenho te servido de montaria, você já viu eu me comportar dessa maneira? Aí naquele momento Balaão fala assim, não, e pode perceber que depois desse não, aí tem uma reticência. Não, como se de repente ele começasse a ficha começasse a cair. Não, como se ele ficasse, de repente começasse a refletir. E daí a Bíblia fala que nesse momento os olhos de Balaão se abriram e ele viu o anjo do Senhor. E quando ele viu o anjo do Senhor, o anjo perguntou, falou com ele, que ele estava maltratando aquela jumenta, mas que na verdade era ele mesmo que estava ali. E que se a jumenta não tivesse se comportado daquele jeito, ele já estaria morto. Se a jumenta não tivesse empacado, a espada já teria matado o profeta. Então, só para a gente brincar, se quem está do teu lado empacar, pode estar preservando a tua vida. Sabe quando a pessoa que está do teu lado muda de comportamento? Nunca agiu desse jeito, mas de repente emburra. Se a jumenta empacar do teu lado, irmão, olha o anjo com a espada. O comportamento de alguém do teu lado pode ser teu filho, pode ser teu cônjuge, pode ser um amigo, pode ser alguém próximo que nunca te tratou desse jeito, mas de repente você fala, mas que é isso? Que é isso? Tudo bem que de vez em quando é só chucrice mesmo, mas há momentos que não, e a gente precisa discernir essas coisas. E daí a jumenta fala, o que foi que eu te fiz? Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. O que está acontecendo aqui, no final das contas, é tudo entre você e Deus. E nós corremos o risco de, na obstinação do nosso pecado, nós tratarmos as coisas dessa maneira aqui, superficial e horizontal, quando Deus deseja que a gente atente para uma realidade que é vertical, aquilo que Ele deseja trabalhar, aquilo que Ele deseja tratar conosco. A gente corre o risco de estar descontando nas pessoas as nossas frustrações, maltratando aqueles que estão conosco por causa de estar frustrado com alguma coisa que não foi para frente. Ficou frustrado porque Deus não permitiu que você obtivesse aquela vaga de emprego, ou por causa de dívidas, ou porque não conseguiu aquela bolsa de estudos, ou porque a sua vida não está acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. Ficou chateado, aí ou se fecha e fica indiferente, monossilábico, tratando só com aquela educação de bom dia, ou trata com agressividade. E nessa cegueira você não está vendo o anjo com a espada na mão, que está pondo obstáculos no seu caminho para evitar que você entre por um caminho de pecado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não. Os nossos planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não. E Balaão já está lá descontrolado.
cego pelo desejo de satisfazer a sua vontade, até que Deus abriu os olhos dele. E a hora que ele viu o anjo, ele encontrou o domínio próprio rapidinho. Estava descontrolado, espancando a jumenta. Aí viu o anjo, achou rapidinho o domínio próprio. Isso me fez lembrar de uma fala do pastor Paulo Real, no curso de crescimento sistêmico que nós tivemos 2 semanas atrás. Houve um momento em que ele falou justamente a respeito disso. A pessoa está lá descontrolada. Foi na hora do nervoso, falei, xinguei, briguei, chutei o pé da mesa, derrubei a cadeira, taquei o balde, mas é porque foi no momento de nervoso, foi no momento de ira. E aí ele estava fazendo uma analogia, ele falando assim, isso daí é licenciosidade da carne, isso é falácia, achar que na hora do nervoso, na hora das emoções, a gente não vai se controlar. Ele falou, aí ele citou um exemplo. Ele falou, tomou uma fechada no trânsito. Vamos combinar que o trânsito é um lugar de muitas tentações. Tomou uma fechada no trânsito, já ficou nervoso, já começou a praguejar a respeito do motorista, que está lá, fez alguma caca, mas está seguindo o seu caminho. Aí vai lá, a hora que os carros param, de repente para ele, vai lá querer tirar satisfação com o motorista. Chega no vidro do motorista e vai começar a reclamar. O motorista abaixa o vidro e pega uma 45. Achou o domínio próprio rapidinho. Encontrou o domínio próprio rapidinho. De repente, conseguiu se controlar. De repente, conseguiu se controlar. Falei sem pensar, foi na hora da raiva, bati porque não estava me controlando. O pastor Paulo Real estava nos explicando que o nosso grande problema, e o problema dos esquentadinhos e dos não esquentadinhos, é problema de estima. Ou muito alta, ou muito baixa, que a gente fica pensando, quem é fulano, quem é cicrano para tratar assim comigo, para falar desse jeito comigo? Viu lá Balaão? Quem essa jumenta pensa que ela é para zombar de mim? E detalhe, ela nem estava zombando, mas ele, na sua visão, na sua interpretação, cega, porque ele estava cego, ele não entendeu coisa alguma. O ser humano mais resolvido que já pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Lembra como é que o trataram? Calúnias, humilhação. E ele nunca revidou a afronta. Ele nunca pagou o mal com o mal. Ah, mas isso era Jesus. Sim, mas ele falou que nós também seríamos tratados dessa maneira. E que nós também não deveríamos pagar o mal com o mal, inclusive no trânsito, viu, irmãos? Inclusive no trânsito. Quando a gente estuda cosmovisão, a gente vai aprendendo que não, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós vemos o mundo, não é a realidade. Nós interpretamos o mundo de acordo com a nossa história. Nós fazemos uma leitura de acordo com as lentes da nossa história. Uma autoestima quebrada, uma leitura quebrada. Uma história redimida, uma leitura redimida. Autoestima frágil é um dos maiores problemas de relacionamento. Seja em que tipo de relacionamento for. Conjugal, amizade, paternidade, seja qual for. Porque você vai culpar o outro por algo que deveria ter sido resolvido entre você e Deus. O problema não é a jumenta empacada, a situação travada ou a coisa que não vai para frente. O troço não anda, não vai, não desenrola. Então você para de achar que o problema está no seu cônjuge, no seu filho, na sua filha, no seu amigo, no seu colega de trabalho. Para de achar que o problema é a igreja, que o problema é o pastor, que é o líder do grupo de bate-papo. Começa a olhar para você. Começa a olhar para você e não quer dizer que as outras pessoas não tenham problemas. Só quer dizer que muitas vezes o que Deus deseja que nós façamos é que olhemos para dentro de nós, em alguns momentos, Ele vai nos colocar numa situação de impotência. É horrível. Ninguém gosta de estar numa situação de impotência. Quando você já tentou todos os recursos, quando você já tentou todas as coisas para tentar fazer com que aquela situação desatole, e não vai. E eu costumo falar que, em alguns momentos, Deus coloca a gente na morsa. Já viu aquele instrumento, uma morsa? Prende as nossas duas mãos, para que Ele trabalhe, então, com as duas mãos.
Na nossa cegueira a gente acha que não é com a gente, mas é. Vamos voltar para a história? Balaque finalmente se encontra com Balaão. Os dois se encontram. E Balaão afirma para ele, depois de todo esse episódio da jumenta, Balaão afirma para ele que vai dizer tudo aquilo que Deus disser, que vai falar para ele tudo aquilo que Deus falar para ele. E Balaque trata Balaão muito bem, com honrarias, e fala que vai recompensá-lo regiamente. O trata como se fosse um príncipe. Até porque Satanás é muito bom naquilo que ele faz, quando ele está tentando. Aí no dia seguinte, depois da sua chegada, Balaão e Balaque vão até o alto de um monte, Bamote Baal. E ali, Balaão instrui a Balaque como é que é para ele fazer. 7 altares com 7 novilhos, com 7 carneiros, holocaustos ao Senhor. E eles fazem tudo isso daí. Então Balaão fala assim: agora eu vou me retirar e eu vou ver o que é que Deus fala a respeito disso aqui. Livro de Números, no capítulo 23, versículo 7. Balaão ouviu a Deus, e essa é a primeira profecia. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. E aí Balaque ficou louco da vida. Eu trouxe você para cá, fizemos os holocaustos, eu pedi para você amaldiçoar, e você vai e abençoa esse povo? E então Balaão reitera e fala assim: eu falei que eu ia falar somente aquilo que Deus quisesse que eu dissesse. Então Balaque pega o profeta e leva para um outro lugar. Ele fala: não, daqui você não está vendo todo o povo que está ali, você só está vendo uma parte. Deixa eu levar você para uma outra parte, onde você vai enxergar melhor a quantidade de gente que são os israelitas. E leva ele para um outro lugar mais alto. E daí ali eles fazem a mesma coisa novamente. 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros, e Balaão se retira para ouvir a Deus novamente. E aquilo que Balaão escuta de Deus e fala para Balaque está no versículo 18. Olha só, aí no capítulo 23. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. E Deus é Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que esse povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue das suas vítimas. E Balaque entra em desespero. Se você não pode amaldiçoar esse povo, pelo menos não abençoa. Olha tudo que você está falando deles. E daí então, numa terceira tentativa ainda, Balaque pega Balaão de novo, leva para um outro lugar, para o Monte Pisga dessa vez, e fala: agora desse ponto aqui, você profetiza novamente. E outra vez, 7 novilhos, 7 altares, 7 carneiros. Deus vai falar, Balaão vai falar com Deus.
Mas olha só o começo do capítulo 24. Dessa vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Ele se comprazia em abençoar Israel. Irmãos, quando Deus deseja abençoar, nada pode impedir. Nada pode impedir Deus de te abençoar, nem você. Porque quando a gente pega o texto ali, no versículo 21, a Bíblia fala assim: ele não olhou para as ofensas de Jacó. Lembra o que tinha acontecido lá, antes, na região de Cádiz? Lembra do que aconteceu ali? O povo tinha ofendido a Deus com murmuração, com reclamação. Moisés tinha desobedecido a Deus e ferido a rocha, isso lhe custou. Arão foi recolhido pelo Senhor. Quando Deus deseja abençoar, nada pode impedir, porque nós não somos abençoados por mérito. Nós somos abençoados por causa da graça de Deus. Nenhum de nós merece ser abençoado, mas Deus é generoso, Deus é gracioso e é por isso que Ele nos abençoa. Não porque nós sejamos bons ou mereçamos, mas porque Ele é bom. E por isso que nós não fazemos coisas boas para merecer a bênção de Deus, porque isso é barganha, isso é agir como Balaque, que está aqui tentando comprar, tentando convencer Deus de abençoá-lo de alguma forma. Nós não fazemos coisas boas ou agimos da maneira correta para tentar barganhar a Deus e conseguir a bênção. Nós agimos corretamente porque é sobre Cristo ser formado em nós. É sobre o amor que nós desejamos manifestar para Deus. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Na segunda profecia, Deus falou que não voltaria atrás naquilo que Ele tinha prometido que iria fazer, apesar de tudo que os israelitas já vinham fazendo de errado. Quando Deus decide nos abençoar, Ele não volta atrás. Nem mesmo os nossos erros podem impedir Deus de nos abençoar. Nós colhemos as consequências das nossas falhas, mas a bênção não é retida por causa disso. Deus é gracioso em nos abençoar. Quando um crente passa por uma situação difícil, ele fica pensando. Quando nós passamos por uma situação difícil, a gente fica pensando assim, no meio da tribulação: meu Deus, que lição que eu tenho que aprender logo nessa situação aqui, para ver se essa tribulação passa logo. Quem nunca? Deixa eu ver se eu aprendo logo aquilo que eu tenho que aprender nessa situação, para ver se isso passa logo, porque a fase está difícil. Porque a situação está ruim. Queridos, a matemática não é essa. Nós fazemos aquilo que é correto, porque Deus está formando Cristo em nós, não importam as circunstâncias. Nós somos abençoados em qualquer situação. Tudo coopera para o nosso bem, e nós aprendemos a glorificá-lo quando tudo vai bem, e quando nós estamos na cova dos leões, quando nós estamos na fornalha, sob apedrejamento, nas perseguições, em meio a calúnias, na luta, no luto, na dor, seja qual situação estiver acontecendo. Nós somos abençoados em qualquer geografia, em qualquer situação, mas a gente tem mania de barganhar a bênção, de querer merecer a bênção. Deus já nos deu Cristo. Existe alguma coisa que Ele não nos daria? Ele já nos deu Cristo. E está lá Balaque, mudando o holocausto, mudou pela terceira vez. Olha tudo que Balaque fez para tentar mudar a sorte de Israel e trazer o favor, trazer a bênção para si. 21 animais sacrificados, 3 lugares diferentes, recompensas para o profeta, mandou buscar o profeta lá no Oriente. Me abençoa de alguma forma, me abençoa, porque esse povo aqui é poderoso. Mas nessa primeira tentativa ele abençoou. Não, você não está entendendo o meu ponto de vista. Eu preciso te explicar, então vou mudar para outro lugar, vamos lá para cima do Monte Pisga, porque dessa perspectiva você vai entender o que eu estou querendo dizer, por que eu tenho que ser abençoado. Aí a gente fica se justificando para Deus, como se nós precisássemos mostrar que nós merecemos a bênção. Não é sobre isso. Não é sobre isso.
Balaque tentando convencer a Deus de abençoá-lo. Só Balaque que faz isso? Ou de vez em quando a gente fica tentando convencer Deus de que a gente está certo e o outro está errado, e que a gente merece ser abençoado e o outro não merece? Na terceira profecia, quando Balaão fala, ele olhou para o deserto, e olha o que é que ele viu. Capítulo 24, versículo 2. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou esta profecia em forma de poema: oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, porque agora ele estava vendo. Palavra dita daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas certeiras os atravessam, como o leão e a leoa soberanos quando repousam. Quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Balaque saiu amaldiçoado. Até então Balaque estava tentando mostrar para Balaão porque é que ele merecia ser abençoado e aquele povo amaldiçoado. E quando chega aqui, Deus mostra para Balaão porque é que ele abençoava Israel. O ponto de vista de Deus. Olha o que eu vejo, Balaão. Eu vejo um povo forte. Eu vejo um povo guerreiro, eu vejo um povo formoso, eu vejo um povo que eu amo, e ainda de lambuja. Balaão ainda dá uma quarta profecia, falando a respeito do que aconteceria com a nação de Israel, sobre como ela prevaleceria sobre todos os seus inimigos. Ainda fala a respeito de Davi, predizendo o Messias, quando fala a respeito de uma estrela que se levantaria no meio de Jacó. Nós passamos por situações difíceis porque o mundo é caído. Nós passamos por situações difíceis porque nós colhemos as consequências das nossas más escolhas. Nós passamos por situações difíceis porque elas fazem parte da soberania de Deus para nos abençoar, mas nenhuma dessas situações pode impedir o Senhor de nos abençoar. Nenhuma. O nosso problema é que a gente acha que bênção tem que ser alguma coisa que nos agrade. Tem que ser alguma coisa que seja bom aos nossos olhos, agradável para a gente. E na verdade Deus nos ensina que até o sofrimento e a dor são bênçãos nas nossas vidas. É por isso que Davi no Salmo 119 diz: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus mandamentos. As lutas, as dificuldades, as tribulações são bênçãos de Deus para nós. É por isso que ele fala em Mateus 5, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, todo tipo de calúnia. Bem-aventurados, felizes vocês são, mas nós pensamos que bênção é só a realização dos nossos sonhos, que bênção é só a concretização dos nossos desejos. De manhã eu citei esse exemplo. Suponha que um filho está em desobediência, se envolvendo com coisas que não deveria, andando com companhias que não deveria, e de repente sai para um rolê com essas más companhias. Acontece um acidente e ele passa tempo no hospital. Lá no hospital ele se reconcilia com Deus. Esse acidente foi uma bênção, não é verdade? A Bíblia fala que o amor de Deus é melhor do que a vida. Então, o que é bênção? Quando a gente pega a etimologia da palavra bênção,
quando ela foi cunhada. Ela é usada pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 24, no versículo 11. Quando Abraão tinha mandado seu servo buscar uma esposa para seu filho Isaque. E a Bíblia fala que quando o servo chegou perto de um poço, ele fez com que todos os seus camelos se ajoelhassem ali. Está lá em Gênesis 24, 11. Esse termo, fez ajoelhar, é Baraque, isso significa bênção. É essa a palavra. Por isso, bênção é tudo aquilo que nos faz ajoelhar diante de Deus. Bênção é tudo aquilo que faz com que você se torne humilde diante de Deus. Não é ajoelhar no sentido de orar, é ajoelhar no sentido de humildade. Da mesma maneira que aqueles camelos se ajoelharam diante do seu mestre. Isso é bênção. Isso é bênção. Então, o que é que tem feito você se ajoelhar diante de Deus? Isso é bênção. Essa é uma das definições de bênção de acordo com a Bíblia. Não é por nosso merecimento que nós somos abençoados. Não é por nosso merecimento que nós somos abençoados. É por graça de Deus. É por graça de Deus. E se bênção é tudo aquilo que nos põe de joelhos, o contrário também é verdade. Tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, tudo aquilo que nos faz arrogantes diante de Deus, tudo aquilo que nos torna soberbos diante de Deus, não é bênção. Por melhor que seja e por mais agradável que seja aos nossos olhos, por mais que faça bem para o nosso ego, mas tudo aquilo que nos afasta de Deus não é bênção. E quando finalmente chega no capítulo 25, se nós lermos, os israelitas então começaram a pecar diante de Deus. Quando chega nesse ponto, Balaque fica indignado, enfurecido, mas segue o seu caminho. E Balaão segue o seu caminho também. Quando chega no capítulo 25, a gente percebe que os israelitas começaram a se envolver com as midianitas, com mulheres ali, e começaram a pegar essas estrangeiras para casamento, e começaram a adorar os deuses dos midianitas também. E a Bíblia fala que Deus manda uma praga sobre aquele povo, porque eles estavam pecando, não porque tivessem sido amaldiçoados, mas porque eles próprios tinham pecado. E aí a gente pensa assim, dessa vez Balaão se emendou, né? Aconteceu tudo isso, falou com a jumenta, Deus deu uma chamada em Balaão, Balaão se emendou. Mas infelizmente, quando a gente lê o capítulo 31 de Números, nos versículos 14 ao 17, a Bíblia diz que aquelas midianitas foram seduzir os filhos de Israel, incentivados por Balaão. Será que o homem é obstinado? Será que o nosso coração é obstinado em satisfazer a nossa vontade? Olha que situação que acontece aqui. O povo pecou, sim, e por causa disso recebeu a consequência. Como Balaão não podia amaldiçoar, então ele ensina para os midianitas de que maneira eles vão proceder para fazer o povo pecar. E é por isso que quando a gente lê o livro de Judas, lá na frente, e quando a gente lê no livro de Apocalipse sobre a igreja de Pérgamo, também, Balaão é citado como um falso profeta, que ensina o povo a se desviar dos seus caminhos. Doutrina de Balaão. Doutrina que ensina o povo a manipular a palavra de Deus para se desviar dos seus caminhos. Nós temos ido atrás da doutrina de Balaão? Nós temos ido atrás da doutrina de Balaão?